Cordeiro imolado é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e a força, a honra, a glória e o louvor. Aleluia. Estamos aqui com bastante fé, amor, para darmos continuidade ao trido do bom pastor. Hoje, no nosso segundo dia, queremos nos colocar na presença do Senhor para que também seja um dia de graça e de bênção para as nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama a segui-lo fielmente. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém.
Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, que, tendo conhecido a graça da ressurreição do Senhor, possamos, pelo amor do vosso Espírito, ressurgir para uma vida nova. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, a igreja vivia em paz em toda a Judeia, Galileia e Samaria. Ela consolidava-se e progredia no temor do Senhor, e crescia em número com a ajuda do Espírito Santo. Pedro percorria todos os lugares e visitou também os fiéis que moravam em Lida. Encontrou aí um homem chamado Enéas, que estava paralítico há 8 anos, jazia numa cama. Pedro disse: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma a tua cama. Imediatamente Enéas levantou. Todos os habitantes de Lida e da região de Sarão viram isso e converteram-se ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, o nome quer dizer gazela. Eram muitas as boas obras que fazia e as esmolas que dava. Naqueles dias ela ficou doente e morreu. Então levaram o seu corpo e o colocaram no andar superior da casa. Como Lida ficava perto de Jope, e ouvindo dizer que Pedro estava lá, os discípulos mandaram os dois com um recado: vem depressa até nós. Pedro partiu imediatamente com eles. Assim que chegou, levaram-no ao andar superior, onde todas as viúvas foram ao seu encontro. Chorando, elas mostraram a Pedro as túnicas e os mantos que Tabita tinha feito, quando vivia com elas. Pedro mandou que todas saíssem em seguida, e pôs-se do joelho e rezou. Depois, voltou-se para o corpo e disse: Tabita, levanta-te. Então abriu os olhos, viu Pedro e sentou-se. Pedro deu-lhe a mão e ajudou a levantar-se. Depois chamou os fiéis e as viúvas e apresentou-lhes Tabita viva. O fato ficou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos acreditaram no Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que poder
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá a vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo, e acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então, Jesus disse aos 12: vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a liturgia da palavra de hoje coloca para a nossa meditação, para a nossa reflexão, na primeira leitura, um trecho do livro dos Atos dos Apóstolos. Os exegetas, os estudiosos da Bíblia, eles costumam dizer que o livro dos Atos dos Apóstolos poderia ter um segundo nome, que são os Atos do Espírito Santo. Em que São Lucas, quando escreve o livro dos Atos dos Apóstolos, ele mostra uma ação extraordinária do Espírito Santo através dos apóstolos, logo depois que eles recebem o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Estamos aqui diante de um trecho do livro dos Atos dos Apóstolos, em que ele mostra para nós Pedro, o primeiro Papa da Igreja, conduzido pelo Espírito Santo, repetindo as mesmas ações de Jesus. Existe um trecho do Evangelho de João, o evangelista São João diz assim, relatando uma fala do próprio Jesus: aqueles que creem em mim farão as mesmas obras que eu faço, e farão obras ainda maiores do que estas. E Pedro acreditava nisso piamente. Tanto é que o livro dos Atos dos Apóstolos relata: Pedro chega numa cidade onde havia um homem de nome Enéas. Esse homem estava paralítico na cama há 10 anos. Imagine uma pessoa na cama há 10 anos. A dor, o sofrimento, o flagelo, a angústia. E Pedro chega, vê aquele estado de dor, de sofrimento, ele ora por Enéas, pedindo a misericórdia de Deus sobre ele, e Enéas levanta-se da cama e anda. Depois ficaram sabendo, uma família de uma moça chamada Tábita, que Pedro estava em Jope, que na cidade onde Tábita estava era do lado, e Tábita era uma moça muito piedosa. Ela ajudava muito em obras de caridade na comunidade e também dava muitas esmolas para ajudar a comunidade. E o que aconteceu com ela? Ela ficou doente e acabou morrendo. Logo depois que ela morreu, mandaram chamar Pedro mesmo assim. Olha a fé da comunidade, né? Podiam dizer para ele: nem vem, ela já morreu, não tem que nada que possa ser feito. Mas mandaram chamar Pedro. E Pedro chegou. E ela já estava no andar de cima, a casa era um sobrado, colocaram o corpo lá em cima e estava sendo velado. Quando Pedro entra na casa, ele vai até o segundo andar e chegou lá vendo aquele clima de velório, né?
E mandou que todo mundo saísse, que ele precisava de silêncio para rezar. Fechou a porta do quarto onde estava o corpo sendo velado. Pedro se ajoelha, entra em oração profunda e logo depois que ele termina a oração, ele vai, segura a moça pela mão e diz: Tabita, levanta-te. E a moça que estava morta ressuscita. E ele entregou a moça viva para a família novamente. Quando nós vemos essas duas ações extraordinárias, a gente vai ver que Pedro de fato está sendo um discípulo de Jesus, porque ele está pisando nas mesmas pegadas do Mestre. Será que Pedro, quando curou o paralítico Enéas, quando Deus curou através de Pedro, através da oração dele, o paralítico Enéas, Pedro se lembrou quando desceram numa casa, um paralítico numa maca, e Jesus curou aquele paralítico, e o paralítico saiu andando, carregando sua maca? Será que Pedro, quando orou por Enéas, ele se lembrou quando Jesus encontrou um homem paralítico na beira do tanque, na piscina de Betesda, que ele queria entrar lá para mergulhar e ser curado da paralisia, mas nunca conseguia? E Jesus devolve a cura daquele homem, que recupera o movimento das suas pernas? Ou então teria Pedro, quando pegou Tabita pela mão, se lembrar quando Jesus entrou na casa do centurião Jairo, do chefe da sinagoga Jairo, e Jesus fecha as portas, e Jesus manda sair todos daquele clima de velório, estava lá apenas Pedro, Tiago e João, e Jesus toma a menina pela mão e diz: Talita cumi, e quer dizer: menina, eu te ordeno, levanta-te. E aquela menina que estava morta havia ressuscitado. Então nós vemos que Pedro, ele segue os passos de Jesus. Por quê? Pedro queria ser um bom pastor para a comunidade, né? Pedro queria estar perto da dor e do sofrimento do seu povo. Pedro queria ser um instrumento, um anjo bom de Deus, para ser esse instrumento de amor, de bondade para a comunidade. Sentimos muita saudade do Papa Francisco, em que ele nos lembra, no documento Alegria do Evangelho, o pastor tem que sentir o cheiro da ovelha, o pastor tem que estar próximo da ovelha. Vamos lembrar o Papa Francisco também dizendo que é preciso tocar a carne sofredora de Cristo na vida das pessoas que sofrem. E Pedro, como o primeiro Papa da Igreja, ao curar, orar a Deus e pedir a cura de Enéas, e orar a Deus e pedir a ressurreição de Tabita, Pedro entra na história de dor e de sofrimento do teu povo. Ou seja, a primeira leitura hoje, para uma comunidade que celebra a festa do bom pastor, é um sinal muito concreto que uma comunidade que tem o bom pastor como seu norte, como a sua referência, como a sua orientação, tem que ser uma comunidade em que os seus membros têm que estar próximos uns dos outros. Tem que ser pastores que sentem o cheiro das ovelhas. Tem que ser pastores que se aproximam da dor e do sofrimento do outro para estender a mão, para ajudar, para ser solidário, para dizer: eu estou aqui, eu estou com você. Então, esse trecho dos Atos dos Apóstolos mostra para nós Pedro sendo um pastor solidário, um pastor amoroso, um pastor que acolhe, um pastor que ama, um pastor que cuida das suas ovelhas. Oxalá essa primeira leitura inspire a cada um de nós a também sermos esses pastores que querem cuidar, estar próximos daqueles que precisam de nós. Muito bem, quando vamos já para a primeira leitura, nós vamos nos deparar com o final do Evangelho de João, no capítulo 6. Quem teve a oportunidade de ir à missa durante essa semana, ou quem não foi, apenas fez as leituras dos Evangelhos dessa semana, nós vamos ver que Jesus ele fala sobre o discurso do pão da vida, em que Jesus diz que a carne dele é verdadeira comida e o sangue dele é verdadeira bebida. Porém, ali onde Jesus estava conversando, tinham dois grupos de pessoas. Primeiro, os 12 apóstolos, os 12 discípulos. O segundo grupo
Era um grupo de pessoas que ainda não eram discípulos de Jesus, mas gostavam de ouvir aquilo que Jesus falava. Porém, para esse grupo que não eram dos apóstolos, mas que gostavam de ouvir o que Jesus dizia, eles começaram a dizer: esse discurso de Jesus, de comer a carne dele e de beber o sangue dele, é muito forte. Isso é impossível. Como que ele vai dar para nós a carne dele para a gente comer? Como que ele vai dar para nós o sangue dele para beber? Isso é impossível. Isso não existe, né? E aí, o que acontece? Muitos foram embora. Muitos não acreditaram no discurso que Jesus fez sobre o pão da vida. Olha, isso é demais para nós vamos embora. E quando Jesus viu esse grupo ir embora, Jesus olhou para os 12, os apóstolos, e falou para eles: olha, se vocês quiserem ir embora, pode ir, porque o que eu disse está dito e o pão da vida é de verdade, é real. E aí o que faz Pedro, o primeiro papa da igreja? Senhor, a quem iríamos nós, se só você tem as palavras de vida eterna? Então vejam, quando Jesus falava em parábolas, ele depois era interpelado pelos discípulos: mestre, explica para nós a parábola do joio. Mestre, explica para nós a parábola do semeador. Mas aqui Jesus não falou em parábola. Jesus falou claramente: o meu corpo é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e quem bebe o meu sangue viverá eternamente. E ele disse: quem não come a minha carne e não bebe o meu sangue não terá a vida em si mesmo. Por isso, irmão e irmã, a Eucaristia, matéria de fé. Quando nós estamos na missa e o padre termina a consagração, ele diz assim: eis o mistério da fé. Não é mais pão, mas é o corpo de Cristo. Não é mais vinho, mas é o sangue de Cristo. O milagre da transubstanciação. Tem aparência de pão, tem gosto de pão, tem aparência de vinho, tem gosto de vinho, mas não é mais. É o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. O seu alimento para nós. Porque Jesus sabe que nós somos fracos. Jesus sabe que nós somos limitados. Às vezes qualquer coisa nos abate, nos desanima, nos tira a esperança. Talvez tantas coisas mexem conosco. E Jesus pensou: eu tenho que ficar com eles através da Eucaristia, para ser alimento, para ser força, para ser consolo, para ser fortaleza para eles. Me lembro de um episódio uma vez, quando a cidade do México foi assolada por um terremoto que abalou a cidade toda. E muitos escombros houveram, caiu prédios, caiu repartições públicas, casas, o povo ficou arrasado, a cidade do México foi destruída de uma forma geral. E aconteceu uma cena muito assim que chamou a atenção de muitas pessoas. Quando passados já 3 dias do terremoto, eles não achavam que iam encontrar mais ninguém vivo, mas acharam uma mãe com uma criança de 1 ano de vida debaixo dos escombros, ainda com vida. E perguntaram para a mãe: como é que a senhora conseguiu escapar disso? A laje em cima da senhora, uma viga em cima da sua filha, como a senhora conseguiu? Ela falou: olha, eu percebi que eu precisava de água, eu não tinha como beber água, eu estava com muita sede. Eu vi que a minha filha chorava, que ela estava com fome, ela estava com sede, ela estava desidratada. E eu vi do meu lado uma garrafa quebrada e um caco de vidro do lado. Eu não tive dúvidas, eu cortei o meu dedo no caco de vidro da garrafa e coloquei o meu sangue e o meu dedo dentro da boca da minha filha. E a minha filha se alimentou do meu sangue e ela não morreu e ela não ficou desidratada por causa disso. Se uma mãe é capaz de dar o próprio sangue para a sua filha não morrer, o que dirá do Filho de Deus, de Jesus Cristo, que deu a sua vida para a nossa salvação? Nós vemos às vezes, em alguns afrescos na nossa igreja, o pelicano como símbolo de Jesus eucarístico. Por quê? O pelicano, ele tem uma ação, ele tira toda a pena do peito dele
e deixa os filhotes comer a própria carne dele, para que os filhotes não morram de fome quando ele não acha alimento para ele comer. Então, nesses momentos difíceis, nós vemos que Jesus, ele pensou em nós. Ele quis deixar para nós o quê? O seu corpo, o seu sangue, ou seja, a Eucaristia para nós é o próprio Jesus. A Eucaristia para nós é o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aí nos aproximando, quando chegarmos no mês de julho, duas festas importantíssimas, Corpus Christi e o Sagrado Coração de Jesus. Junho é um mês todo eucarístico, assim como o mês de maio é um mês todo mariano, para a gente celebrar que Jesus deixou a Eucaristia para nós. Jesus deixou isso para nós. O Papa Francisco, com muita propriedade, dizia: a Eucaristia é um remédio para aqueles que ainda não são perfeitos e querem ser perfeitos. A Eucaristia é um sinal para aqueles que já são perfeitos se mantiverem na perfeição. Vai dizer que São João Bosco, o santo fundador da congregação dos Salesianos, se você quiser muitas graças, vai muitas vezes ao sacrário, vai muitas vezes se encontrar com Jesus na Eucaristia. Vai dizer São José Maria Escrivá, procura ser alma de Eucaristia, coração de Eucaristia. Vai dizer São José Maria Escrivá ainda, quando estiveres indo para o sacrário e lá entrares, lembra-te que ele há mais de 2000 anos está lá te esperando, para te dar vida, para te dar esperança. O Cristo ressuscitado permanece no meio de nós através da Eucaristia. E nós vamos nos lembrar de uma frase muito bonita de Madre Teresa de Calcutá, hoje Santa Teresa de Calcutá, que quando ela fazia uma meditação com as irmãs filhas da caridade sobre a Eucaristia, Madre Teresa de Calcutá dizia para elas o seguinte: repare que quando você comungar, quando você receber Jesus na Eucaristia, você estará muito parecido com Nossa Senhora, porque o Espírito Santo veio e envolveu Nossa Senhora com a sua sombra, e Nossa Senhora recebeu o Verbo de Deus dentro dela, o próprio Jesus. E cada vez que nós entramos na fila da comunhão para comungar, o Espírito Santo nos envolve e Jesus passa a habitar no nosso coração, em corpo, sangue, alma e divindade. Por isso, comungar a Eucaristia é comungar Jesus. Por isso, receber a Eucaristia é preciso de fé. Por isso que Jesus falou para um grupo de pessoas que estavam lá ouvindo hoje dele: se vocês não acreditam, se vocês não creem, pode ir embora, não tem problema. Mas a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quero lembrar também um testemunho de um sacerdote que foi fazer alguns exames e ele descobriu que ele estava com leucemia. Todo o corpo já tomado pela leucemia. Depois desse exame, ele saiu lá desanimado, triste no médico, por saber que estava com uma doença grave, ia ter que fazer um tratamento muito sofrido, muito árduo, muito difícil. E o que aconteceu? Ele encontrou um padre, e um padre que acreditava muito na presença de Jesus na Eucaristia, um padre irmão dele, até de congregação religiosa, e falou para ele: meu irmão padre, você está todos os dias rezando a missa, comungando o corpo e o sangue de Cristo? Quando você comungar, pede para Jesus te curar, pede para Jesus te curar do câncer, pede para Jesus te devolver a saúde. E o padre começou, a cada Eucaristia que ele fazia, ele pedia a Jesus: Jesus, me cura da leucemia, me cura do câncer. E assim foi. Um belo dia ele foi fazer os exames. Quando repetiu os exames, ele levou para o médico ver. O médico olhava para ele, olhava para os exames. O médico olhava para ele, olhava para os exames. E falou assim: olha, eu não consigo acreditar no que eu estou vendo aqui. Ele falou: mas por quê? O senhor está vendo esse exame aqui de um mês atrás? O seu corpo estava todo tomado pela leucemia. Esse outro exame que o senhor acabou de fazer aqui, eu estou vendo. O seu corpo não tem leucemia mais. O seu sangue está limpinho. E tem mais uma coisa: esse tipo sanguíneo que está aqui não é o tipo sanguíneo do senhor. Porque
o seu tipo sanguíneo era um, o Senhor está com outro tipo sanguíneo. Ele não só recebeu um milagre, mas Jesus fez uma transfusão de sangue na vida dele. Ele teve todo o sangue dele transformado. Então, irmã, a Eucaristia é fonte de graça, a Eucaristia é fonte de bênção. Uma mulher acreditou que se ela tocasse na orla do vestido de Jesus, ela seria curada. Imagine nós que recebemos Jesus na Eucaristia dentro de nós. Imagine que aquilo que nós temos aqui na terra, nem os anjos no céu têm. Os anjos não podem comungar como nós comungamos, eles têm a visão beatífica lá no céu de Deus, face a face, mas eles não podem comungar como nós comungamos aqui na terra. Quando você comunga e volta para o seu lugar, o seu anjo da guarda se ajoelha do seu lado para adorar Jesus Eucarístico dentro do seu coração. Quando você sai da sua casa para vir participar da missa e receber a Eucaristia, o seu anjo da guarda te acompanha feliz da vida, porque ele sabe que você vai receber Jesus e ele vai poder adorar Jesus dentro do seu coração. Por isso, irmã, não dá para viver sem Eucaristia, não dá para viver sem este sacramento. Nós não podemos fazer como as pessoas do Evangelho de hoje que duvidaram da palavra de Jesus, que não acreditaram naquilo que Jesus estava dizendo. A Eucaristia é a nossa grande força, a Eucaristia é a nossa grande alicerce. Sem Eucaristia a gente não caminha. Católico sem Eucaristia não persevera. Católico sem Eucaristia não segue em frente. Por isso peçamos ao Senhor, como eles pediram naquela época: Senhor, dá-nos sempre desse pão, porque somente Tu tens as palavras de vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Você pode se levantar. Vamos apresentar ao Senhor as nossas preces, nossos pedidos da comunidade, na oração da Assembleia. Irmãos, quando Pedro percorreu as comunidades do seu tempo, em todas elas sentiu a paz e a consolação do Espírito Santo. Oremos pelas igrejas e homens do nosso tempo, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelas igrejas particulares do território de Israel e pelos fiéis que são forçados a abandoná-las pela falta de paz que ali se vive. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que creem em Jesus e andam com Ele, e pelos que lhe dizem, como Pedro disse um dia: Tu tens palavras de vida eterna. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos discípulos que murmuram contra Jesus, e por todos os homens que não aceitam as suas palavras, por acharem que elas são puras e não podem escutar-se, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos doentes que chamam por socorro, como Enéas, e pelas viúvas que adoecem ou morreram, como Tabita, para que o poder de Cristo os reanime, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que se juntam nessa igreja cada domingo para ouvir a palavra salvadora de Jesus e receber o seu corpo em comunhão, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Oremos também pelos aniversariantes, Maria Beatriz Bowen, pelos doentes, pelos enfermos, pelo Eli Fernando, pela Eva Rodrigues, pela Benedita Lima do Nascimento, por Geraldo Ribeiro de Melo, por Eduardo Araújo, por Elizabeth, por Geraldo Lopes e por José Júnior, para que tenham a sua saúde plenamente restabelecida. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Oremos também pelos irmãos e irmãs já falecidos que deixaram esta vida. Vamos orar por João Maria dos Santos Oliveira e por Antônio Augustino da Silva, para que, tendo eles participado da morte de Cristo pelo batismo, participem igualmente da sua ressurreição. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pai Santo, dai-nos a graça de acolher as palavras do vosso Filho, com a frescura que elas tinham em seus lábios,
Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Podem sentar-se para o canto da partilha dos dons. Senhor nos comunicou o seu Espírito, com a liberdade e a alegria de filhos, ligando juntos, Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Como filhos e filhas do Deus da paz, saudai-nos com um gesto de comunhão fraterna. Senhor, a quem iríamos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
o crucificado ressurgiu dos mortos e nos redimiu. Aleluia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Alimentado, Senhor, com os dons deste sagrado mistério, nós vos pedimos humildemente que nos faça crescer na caridade, a Eucaristia que vosso Filho nos mandou celebrar em sua memória, por Cristo nosso Senhor. Amém. Podem sentar-se um instante para os avisos da comunidade. Estão abertas na Secretaria Paroquial as inscrições da catequese para crianças com 8 anos completos, adolescentes, jovens e adultos. No dia 17 e 18 de maio, nós teremos na nossa paróquia o 5º encontro de casais da Pastoral Familiar. Estamos precisando de doações. A lista está no mural da igreja e as doações devem ser informadas na Secretaria Paroquial para dar baixa na lista. A entrega das doações podem ser feitas até a próxima quarta-feira, no dia 14 de maio. Muito bem, vamos então pedir a bênção de Deus. Tem mais aviso? Então, só mais um minutinho. Podem permanecer sentados ainda, que tem mais um pouquinho de aviso. Um minutinho só. Eu queria comunicar a todos que no final da nossa celebração nós temos a venda de pastel aqui no fundo da igreja. Amanhã, domingo, é o dia do Bom Pastor. Gostaríamos de contar com a presença de todos vocês, dos amigos e familiares, para estar conosco celebrando um grande dia, né? E queria agradecer a presença do nosso diácono Thales, da Sagrado Coração, que veio celebrar conosco, de vocês que vieram nos prestigiar nesse lindo canto e de todos vocês que estão aqui conosco, né? E queria convidá-los para rezarmos uma Ave Maria pela vida do nosso diácono, né? Por esse ministério dele, que Deus e Nossa Senhora continuem abençoando, cobrindo ele com seu manto sagrado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito obrigado pelas palavras, pelo carinho, pelas orações de todos. Vamos então pedir a bênção de Deus para o encerramento da nossa celebração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, desça sobre todos nós e as nossas famílias a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja a nossa força. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus, aleluia, aleluia.